Às vezes as pessoas que não conhecem ainda a nossa igreja ficam surpresas e até entusiasmadas quando veem que a gente tem uma série de leituras bíblicas, todos os cultos, que até se assemelha muito ao que já ouviram, por exemplo, na Igreja Católica Romana. A gente tem uma série de leituras que a gente chama de trienal, que traz todos os domingos 4 leituras. Uma leitura de um salmo, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, geralmente a epístola, uma das cartas de Paulo, de Pedro, de João, enfim, e principalmente a leitura do Evangelho. Essa sequência não é só nossa, mas ela foi criada há muito tempo atrás e compartilhada, inclusive, entre muitas igrejas que seguem uma liturgia, uma ordem de culto mais tradicional. Por exemplo, se você for hoje a uma missa na Igreja Católica, é bem provável que o Evangelho que foi lido seja o mesmo da gente aqui. Isso é muito interessante por várias questões. Primeiro, porque é uma busca de unidade dos cristãos em torno da Palavra de Deus. Segundo, porque não fica a cargo do pastor só decidir o que ele vai pregar, porque já há uma sequência de leituras que nos leva pelos temas principais da Escritura Sagrada. Não depende da vontade do pastor a pregação simplesmente, mas depende de algo que a igreja já pensou muito antes desse pastor como ensinamento para o povo a partir da Escritura Sagrada. Como eu disse, essa leitura, essa sequência de leituras, ela é trienal. Significa que este ano é uma sequência, no ano que vem outra, no outro ano a outra, e de 3 em 3 anos a gente repete toda essa sequência. Se você vier todos os cultos durante 3 anos, significa que você vai ler a Bíblia toda na igreja? Não, porque não dá conta essa sequência de toda a Bíblia. Mas significa que os temas principais ao longo do calendário da igreja a gente vai vendo. Por exemplo, nesse tempo da Quaresma, a gente vai vendo leituras que vão mostrando a gente passo a passo o caminho de Cristo para a cruz. E caminho que também encontrou muitas resistências, como a gente vê hoje, Jesus proferindo a parábola dos lavradores maus. Quando a gente vai preparar uma mensagem, o pastor normalmente pensa, qual é o fio condutor entre essas 4 leituras do dia? O que há em comum entre as leituras? Qual é a mensagem que perpassa todas essas leituras? É uma forma da gente pensar. E não só o pastor pode fazer isso, mas cada um em casa, Quando olha lá nas nossas redes sociais, as leituras da semana, pode de repente ler e se preparar pensando no que essas leituras têm a dizer para a sua vida quando lidas em conjunto. E hoje, qual é a ligação entre as várias leituras que nós fizemos? Pensaram nisso? A gente falou um pouco disso desde a saudação da Tânia lá no início do culto, até outros momentos na oração, tudo vem encaminhando para essas leituras, nada é feito aleatoriamente. O tema das leituras de hoje, claro, poderiam ser encontrados outros, mas a gente identificou a transição de uma velha ordem para uma nova, trazida pela salvação que há em Jesus. Novos valores, uma nova conexão com Deus, uma nova religiosidade, novas atitudes diante do mundo, das pessoas e novas situações, coisas que queremos para nós mesmos. Por isso, o tema de hoje que está colocado aí, prosseguir com o que realmente tem valor. Isaías 43, que nós lemos hoje, chama o povo de Deus a perceber que Deus estava fazendo algo novo. Eles poderiam olhar para o passado para aprender, mas precisavam olhar para frente com esperança e confiança, não ficar só presos ao que aconteceu nos séculos passados. O Salmo 126 mostra o povo cantando louvores a Deus depois de Deus ter restaurado a sua vida. Depois do cativeiro na Babilônia, eles ficam como quem sonha quando finalmente voltam para Jerusalém. E o Salmo fala dessa mudança e dessa esperança para o futuro. Filipenses 3 mostra o apóstolo Paulo renunciando à sua antiga tentativa de ser justo pela lei e mostrando que é somente através de Cristo que se tem a real salvação. E em Lucas 20, Jesus alerta para o perigo daqueles que rejeitam essa novidade
daqueles que se apegam só ao passado, que se apegam só à lei, que se apegam só ao seu desejo de ser justos ou a uma religiosidade vazia e não abrem o seu coração para o que é novo. Enfim, com todas essas leituras, nós somos chamados a ir em frente. É um convite a confiar na redenção que há em Jesus e a nos entregar completamente a Ele como nosso Salvador. Vejamos um trecho que o apóstolo Paulo trouxe na leitura de hoje. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Quais são essas coisas que ele diz que ficaram no passado e que agora ele considera como se não tivessem valor? Essa prática religiosa, ele diz, fanático, dedicado a uma justiça que viesse pela tradição, pelo observar de certas regras e leis, e não propriamente pelo amor e pelo perdão de Deus. Ele que antes era muito zeloso, fariseu segundo a lei, judeu segundo a descendência, observando todas as coisas, não conseguia paz para o seu coração. E somente quando Cristo o derruba do cavalo, no caminho de Damasco, ele começa uma nova jornada. E aí Deus o prepara para coisas de fato novas. Isso pode acontecer na vida de muitos de nós em alguns momentos. Pode ser que a gente perceba que o nosso caminho de vida está vazio de significado. Porque talvez nós estejamos apegados demais a certas coisas enraizadas na nossa mente e no nosso coração. Pode ser uma religiosidade vazia, só de tradição, pode ser o desejo de se auto-justificar, eu sou salvo porque eu sou bom, eu sou uma pessoa melhor do que as outras, o que fatalmente vai depois decepcionar, porque nós sabemos que nós caímos invariavelmente em tentações. Pode ser uma falsa religiosidade no sentido de não se apegar realmente com confiança em Cristo para a mudança, conservando velhos hábitos, velhos vícios, velhas coisas das quais a gente não quer abrir mão, das quais a gente não quer se soltar. Às vezes a gente está agindo lá como a mulher de Ló, lembram da história do Antigo Testamento? Deus destruindo Sodoma e Gomorra e ensinando através dos anjos que eles deviam ir em frente e não olhar para trás, E a mulher ainda apegada ao passado, olhando para trás, se torna uma estátua de sal. Isso é real, mas também tem um simbolismo muito interessante. Se a gente fica só olhando para o passado e se apegando ao passado, a gente se enraiza e se engessa como uma estátua. Seja na nossa religiosidade, que pode se tornar vazia, seja nos nossos relacionamentos ou na maneira como a gente vê a gente mesmo. A gente pode sim, a qualquer momento da vida, mudar, não pode? Melhor dizendo, a gente pode, a qualquer momento da vida, ser mudado pelo amor de Deus que há em Cristo Jesus. E é isso que as leituras estão tentando nos fazer refletir. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá nesse trecho de Filipenses: eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Também quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, na esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Tudo que eu quero é, então, sentir o poder da ressurreição de Cristo. Mas para isso, eu também passo pelo sofrimento e pela morte. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, A gente gostaria às vezes de já pular, da Quaresma para a Páscoa, para cantar só louvores, aleluias em alegria, mas não é assim. O caminho até lá é importante. Olhar para o sofrimento de Cristo e para o nosso sofrimento é importante. Não se trata de negar o passado, vejam, se trata de aprender com o passado, mas com esperança para o futuro. Tem uma frase que eu gosto muito, que alguns atribuem até a um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, mas não sei se é bem dele, mas a frase faz todo sentido, que é o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Eu gosto tanto dessa frase que eu devo ter repetido umas 5 vezes aqui em outras pregações, Mas é isso, a vida só pode ser compreendida olhando para trás. A gente é fruto de tudo que aconteceu com a gente, precisa aprender com os nossos erros,
e com os erros de outros também que às vezes nos machucaram. Mas a vida só pode ser vivida olhando para frente. Do contrário, a gente se engessa e vira estátua e não segue adiante. O apóstolo Paulo diz que segue como um atleta, olhando em direção ao alvo, como se estivesse numa corrida. E até o termo que ele usa lá no Novo Testamento em grego é como um atleta que está correndo, sabe, e se joga para frente. Está cansado, sim, às vezes exausto, mas joga o corpo para frente para prosseguir, porque está olhando para o alvo final. E qual é o alvo no final? O prêmio para o qual eu já fui conquistado por Jesus Cristo. E isso é importante a gente lembrar. Nós, muitas vezes, precisamos viver mudanças nas nossas vidas, e quando acolhemos essa mudança como algo que vem de Deus, precisamos mais ainda confiar no amor de Deus, para não nos apegar a coisas passadas, sejam elas vícios e pecados dos quais a gente não quer largar a mão, sejam elas mágoas e coisas que fizeram conosco e que a gente tem dificuldade de perdoar e deixar para trás. É preciso que a gente não se torne pessoas amarguradas, mas que a gente confie com esperança no que Cristo fez por nós. No poder de Deus, que, como diz Isaías, pode abrir uma estrada no meio da terra seca, pode fazer um rio brotar no meio do deserto. Ou naquele texto bonito lá do Salmo, como é que aqueles que semearam chorando voltarão cantando. Aqueles que semearam chorando voltarão cantando. Você crê nisso? Não é por sorte, não é por mera força de vontade, mas é por causa do que Deus faz em nós. O que nós semeamos chorando pode depois trazer frutos que serão colhidos cantando. Pela mudança que Deus pode efetuar na nossa vida, na vida de outras pessoas, ou seja, toda a experiência que nós temos no passado precisa produzir uma esperança renovada para o futuro. Mas isso só é possível se ali no meio está Cristo. Se ali no meio está o seu perdão, se ali no meio está a nossa confiança no seu amor, aí sim conseguiremos seguir em frente, prosseguindo para o alvo. Pense em quais são as coisas que ainda precisam ser mudadas, deixadas para trás na sua vida e que estão impedindo você de prosseguir para o alvo com Cristo. Nas coisas que ainda estão atrapalhando o seu jeito de acolher e de se relacionar com os irmãos na fé, com a sua família, nas coisas que ainda estão atrapalhando você a ser de fato alguém vocacionado, chamado por Deus no seu trabalho, em sociedade, para ser luz, para ser agente de reconciliação, como nós falamos na semana passada. Pense nessas coisas e pense em como limpar esse jardim do seu coração de todas as coisas que possam estar sufocando as plantas boas que Deus quer fazer crescer em você. E busque ajuda em Cristo para isso. Confie de fato no perdão de Cristo. Não fique se lamentando ou jogando sobre si culpas que Cristo já pagou. Você está perdoado, não é isso? Perdoado, nós dissemos hoje, ouvimos o pastor, perdoados estão os teus pecados. Siga em frente então, confiando no que Cristo pode fazer de bom através de você. Ah, pastor, mas eu vou voltar a cair, porque eu vou desanimar, não é assim que eu vou estar a semana toda em alta. Ninguém está, eu também não. Mas nós precisamos continuar a confiar, porque quando cairmos eventualmente, quando desanimarmos, quando em tentação nós nos virmos, Cristo vai estar lá, para de novo nos levantar, com seu amor, com seu perdão e com a possibilidade de recomeço. Siga em frente, mas levando só o que realmente importa, o amor de Cristo no seu coração e o amor que Ele quer que você tenha para com os outros também. Que Ele te abençoe para isso. Amém.